Boa noite, pessoal. Sejam bem-vindos. Hoje à noite aqui para batermos um papo sobre o futuro do varejo. Está no canal do YouTube da Faculdade de Santa Maria. Hoje à noite teremos um encontro especial com a participação do Fred Alecrim para falar sobre o futuro do varejo. E ao término, uma mesa redonda será formada com a participação de dois caras extraordinários, o Marcelo Martins e o Thales Vasconcelos. E aí, gente, a gente traz aqui uma reflexão. Em tempo de pandemia, muitas empresas pararam para refletir sobre todas as mudanças que ocorreram e que irão continuar ao longo do tempo. Muita coisa ainda não foi respondida, mas é possível fazer algumas observações, e uma destas é que o futuro foi antecipado. E aí, Fred vai trazer um pouco dessas discussões. Traremos aqui um bate-papo também com o Marcelo e com o Thales sobre tudo isso. As empresas do nosso comércio agora precisam se reinventar ainda mais. O comportamento do consumidor estava mudando e foi acelerado. Nos deparamos, gente, com um novo mundo. Então, um novo pensamento, uma nova perspectiva, uma nova mentalidade. E aí, queria trazer aqui o Thales Vasconcelos, o Marcelo, para dar um oi aqui para a turma. E aí, posteriormente, o nosso amigo Fred, nosso convidado palestrante, entra aí em seguida. Então, Thales, seja bem-vindo, meu amigo. Grande alegria estar aqui no canal do YouTube, inaugurando essa ferramenta pela faculdade, com uma noite ímpar, mestral, um tema tão relevante para a nossa comunidade, para a nossa sociedade empresarial e também acadêmica. Então, seja bem-vindo, Thales. Boa noite, Marcelo. Boa noite, Marcelo Martins, Fred Alecrim, e aí todos que nos acompanham aí pelo canal da Faculdade de Santa Maria, pelo YouTube. Marcelo, primeiro eu queria parabenizar a você, coordenador do curso de administração, a professora Ana, por já de prontidão ter abraçado a ideia de fazer essa live solidária, e aos parceiros, Marcelo Martins, representando a M3, Fred Alecrim aí, que vai trazer bastante conteúdo para a gente, e todas as empresas que contribuíram, que eu tenho certeza que você vai agradecê-las durante aí a nossa live. Então, para não me estender muito, eu só queria agradecer o convite e que todos fiquem conectados aí, que vem muito conteúdo bacana aí durante essa noite. Obrigado aí, Marcelo, pelo convite, viu? Maravilha, Thales. Sinta-se abraçado, meu amigo, pelo professor Marcelo, por todos que fazem a Faculdade de Santa Maria, nessa noite maestral aqui no nosso canal do YouTube. Marcelo Martins, seja bem-vindo, meu amigo. Boa noite para você. Fica à vontade aí para fazer sua apresentação. Boa noite, Marcelo. Muito obrigado pelo convite, É uma honra, nesse momento ímpar da sociedade, estar podendo contribuir de alguma forma, Essa live tem um intuito muito, muito nobre, que é arrecadar para as famílias que realmente estão precisando. Em contrapartida, nós estamos aqui para contribuir com o empresariado, com o empreendedor, que está passando também pelo momento de transformação. E o Fred tem uma grande bagagem, um grande conteúdo que pode dar esse suporte nesse momento. Assim como o Thales, boa noite, Thales. Thales é um batalhador, um guerreiro aqui do Sebrae. A gente anda junto nessa jornada já há 2 anos. Temos enfrentado de tudo, Mas uma característica interessante das nossas parcerias, você também, Marcelo, é que temos superado tudo até agora, Toda hora a gente vê verdade. Mas não teve um ainda que não foi superado. Então, da mesma forma, agora nesse momento, eu acredito que também superaremos, apesar de ser um momento, como eu já falei, ímpar. Acredito demais nas nossas ações e atitudes. Maravilha, show. Marcelo, que é CEO da M3, presidente da CDL Jovem. Eu posso falar aqui também, rapidinho. Hoje eu tenho uma honra de ter sido formado em administração pela própria Faculdade de Santa Maria, Agradeço isso sempre que posso. Também minha pós-graduação na área de gestão de pessoas também é da Faculdade de Santa Maria. Isso é um orgulho muito grande para a gente. Estou há 18 anos atuando na área de tecnologia da informação, principalmente com ênfase em automação comercial, como vocês sabem, através da AM3 Soluções, onde empreendo há 11 anos, desde 2009. Estamos aí na frente da empresa, na parte da estratégia. E com meu sócio, Alan Jones, que é o diretor tecnológico da empresa, eu sou da área sou diretor administrativo e CEO lá da empresa. A empresa também que tem uma vertical, um braço interessante para varejo, é o nosso principal público-alvo.
e também trabalhamos com segurança da informação, automação comercial para varejo e segurança da informação. Temos contribuído bastante com o desenvolvimento do ecossistema empreendedor aqui na Paraíba, principalmente em parceria com o Sebrae, né? Temos uma parceria interessante com o Sebrae dentro dos projetos, tanto do Sebrae Tech, como o Embalaio, onde eu sou embaixador junto com o Thales, né, Thales? Tenho participado de várias ações empreendedoras no Brasil, e até fora do Brasil, em alguns momentos, e de grupos de investimentos em startup, inclusive em Portugal. Hoje também atuo como coordenador da CDL Jovem de Cajazeiras, que ela é uma organização de fomento ao empreendedorismo, né, e conexão entre líderes e investidores aqui da nossa região. E também estamos começando agora uma startup chamada Caatinga Valley, com o intuito de desenvolver a nossa região através da tecnologia e da inovação. Oh, que maravilha, hein? Muito bom, Marcelo, muito bom. Deixa aí o nosso abraço para todos que fazem M3, a CDL Jovem, né? Todos também que fazem o Sebrae. Thales é o gerente do Sebrae aqui de Cajazeiras, é um cara incrível. A gente entra em contato, ele prontamente está ali à disposição, sempre com muito carinho e boa vontade. E aí, nesse meio aqui, dessas 4 grandes figuras, né? 3 amigos do dia do trabalho, o Fred também vem a contribuir muito. Né? E Fred com muita bagagem, com muitos estudos e vivências práticas no comércio, tanto nacional quanto internacional também, vem trazer concepções hoje. Então, antes de trazer o Fred aqui, eu queria só fazer uma menção a todos que já contribuíram para a nossa live solidária hoje, tá? Deixar o nosso abraço aqui para o Sebrae, para a CDL Jovem, para a M3, Texel, está também conosco, professores do curso de administração e da Faculdade de Santa Maria, coordenadores, nossa diretoria, tá? Em nome da professora Ana, em nome da professora Sheila, está contribuindo. Então, pessoal, vamos aqui bater um papo e durante essa live, que está sendo transmitida pelo YouTube, temos aqui a conta para doação, então quem puder, quem for possível fazer essa contribuição, faça, tá? Estamos de braços abertos, porque isso vai ser repassado para a comunidade carente de Cajazeiras. Então, além de trazermos muito conhecimento hoje, a gente temos também demos esse pontapé, através de, inclusive, uma orientação e um pedido do nosso amigo Fred, de convertermos em algo maior para a nossa sociedade. Então, Fred, seja bem-vindo, meu amigo, sinta-se abraçado por todos da Faculdade de Santa Maria, né? Nosso amigo Thales, Marcelo aqui, você é um cara incrível e fica à vontade, amigo, e vamos bater no papo. Sim, queria só registrar aqui um abraço para os alunos do curso de administração, que está em peso aqui conosco hoje, os professores também, Dona Gorete, doutor Inácio, que é aniversariante hoje, e muita gente. A gente vai batendo um papo e eu vou trazendo aqui os comentários, as perguntas dos que estão nos acompanhando no nosso YouTube. Então, um abraço, Fred, fica à vontade, meu amigo. Bom, primeiro, boa noite, uma honra, saudade dessa querida cidade, dessa gente querida, empreendedora de Cajazeiras, então uma honra aí de participar dessa live, dessa primeira experiência com essa instituição tão bacana que é a Faculdade de Santa Maria. Tive aí falando com a turma de administração, aí do querido professor Marcelo, que hoje também está mediando aí esse papo. Terra de gente empreendedora como Marcelo Martins, com projetos internacionais, e de gente que, sem ela, o empreendedorismo não acontecia, principalmente o pequeno empreendedor. Gente como o Thales aí, que faz acontecer, junto com o querido Sebrae. Então, estar do lado de gente boa é sempre muito bom. Obrigado aí pelo convite, uma honra trocar ideias sobre esse momento tão único e tão difícil, né? Então, vamos falar um pouquinho para quem está nos vendo, para quem vai ver depois. Um abraço aí para os amigos administradores do curso de administração. E aí, a ideia é exatamente essa. Quando a gente fala do futuro do varejo, falar um pouquinho, porque assim, não dá para dizer como é que vai ser o futuro, dá para a gente trazer alguns olhares sobre ele, né? E é isso que eu vou procurar trazer, porque até como disse uma vez, né, Marcelo, Peter Drucker, a melhor maneira de prever o futuro é construí-lo, e dentro da filosofia de futurismo, por exemplo, dentro do cone de futuros do
Josué Voros. Ele fala em futuros, não é um futuro só, são vários futuros, e entre eles está o futuro desejável, né? Que é aquele que você almeja, aquele que você deseja. E para o futuro acontecer, você precisa co-criar o futuro, e co-criar é você ser protagonista, ou seja, vai ao encontro do que Peter Drucker falou, né? Então, por mais que a gente não consiga ter certeza de como vai ser, é fundamental a gente ter em mente o que a gente quer que seja, para a partir daí direcionar nossas ações, nossas atitudes e os movimentos na nossa carreira, na nossa empresa, para com a sociedade, e principalmente num momento tão difícil como esse, porque é uma crise que não tem só o lado econômico, tem algo muito maior, que é o lado humanitário, e por isso mesmo torna tudo muito mais sensível, tudo muito mais cuidadoso, zeloso e atencioso, porque tem vidas envolvidas, e essa é a nossa primeira preocupação. Então, uma honra, vamos trocar ideia aí com essas feras, gente muito boa, então muito obrigado. Verdade. Show, Fred, muito obrigado mais uma vez. Vou pedir licença aqui para o Marcelo Martins e o Thales. Vamos deixar aqui o Fred bater um papo, trazer algumas concepções sobre o futuro do varejo, né? E, posteriormente, a gente volta a esse formato para a gente fazer um bate-papo aqui direcionado a essas discussões com a participação dos nossos ouvintes e acompanhantes aqui, beleza? Então, Thales, até daqui a pouquinho, Marcelo também, beleza? A gente se encontra já. Marcelo, e aqui, pois não, Fred, eu vou você pode ficar na tela comigo, bota naqueles 2 formatos 2:1, porque eu vou até começar pedindo para a turma interagir um pouquinho, e aí você já vai me ajudando aí no que a turma está falando, tá bom? Tranquilo, Fred, beleza. Então eu já vou compartilhar aqui a nossa tela, tá? Esse formato. Show. Muito bem. Então, eu já quero começar pelo começo, que é a coisa mais importante, que é agradecer todo mundo que está aqui, todo mundo que fez e acreditou nesse projeto. Foi, assim, tudo muito corrido, mas quando tem coração, bom coração, propósito nobre, as coisas acabam acontecendo. Então, a Faculdade de Santa Maria, com a instituição que eu admiro bastante, tive aí uma estrutura, um campus fantástico. Então, começar agradecendo a você, tá, Marcelo, e a todo o pessoal aí da FSM, pelo carinho, por ter abraçado a ideia, a gente levar conteúdo, mas também ajudar quem precisa. Tem muita gente precisando num momento como esse. Como eu falei no meu início de papo, é um momento principalmente humanitário, e isso é o que diferencia essa crise de crises anteriores. Então, eu quero começar agradecendo, e quem está nos vendo aí, que quiser continuar esse papo depois, escolhe aí sua rede predileta aí, se não me acompanha ainda, se achar que vale a pena, e compartilhar com outras pessoas também, para ter acesso a esse conteúdo que eu sempre estou postando aí nas redes sociais. Muito bem. Então, pensando nisso, vamos começar pelo começo. E, para começar, você que está aí nos assistindo aí no YouTube, eu queria começar pensando no seguinte: a temática hoje da gente é o futuro do varejo, certo? Quando a gente fala em futuro do varejo, tem um monte de gente dizendo que vai ser isso, vai ser aquilo outro, mas aquilo que eu acabei de falar. Não pergunte a alguém qual é o futuro do varejo e espere ela dizer e você simplesmente fazer o que ela diz. Principalmente se ela não conhece a sua realidade, se ela não conhece a sua empresa, se ela não conhece a sua cidade. Aí esquecendo de ter minha aguinha aqui do lado. Então, o que é importante? Mentores, consultores, professores são fundamentais na nossa vida. Mas eles podem ajudar muito, mas muito mais quando a gente sabe o que a gente quer. E aí eles vão nos ajudar muito no como a gente pode chegar até lá. Então é fundamental quando você pensa em futuro de varejo, você que tem aí um pequeno negócio, você que quer montar um pequeno negócio e que está passando por uma situação tão difícil como essa, saber o seguinte, que o futuro do varejo vai depender muito, mas muito do que você imagina dele. E para começar, eu queria pedir a vocês que estão nos assistindo aí agora, para escrever aí nos comentários do canal, aí na parte de comentários, em uma resposta só, você bota assim, C-, uma certeza que você tem sobre o futuro do varejo. E na mesma resposta, você bota D-, uma dúvida que você tem sobre o futuro do varejo. Coloca aí só para ter uma ideia, mais ou menos, o que está passando pela cabeça de vocês, quais são as dúvidas que você tem sobre o futuro do varejo, e
certezas você tem até agora sobre o que é que vai ser quando tudo isso passar, como é que vai ser o varejo, como é que vai ser o comércio, como é que vai ser a nossa vida. Então, uma certeza e uma dúvida. Achou que eu ia ficar aqui falando sozinho, né? Não, tem que ter interação. Isso aí, Fred. Muito bom, cara, muito bom. Acho que a pegada é essa, né? Tenho acompanhado um pouco, né, de toda essa questão aí do futuro do varejo, e realmente eu entendo que, de forma resumida, o futuro foi antecipado. Né? Então, dentro de algumas certezas e dúvidas, vamos ver a galera aqui e depois a gente fala mais um pouco sobre isso. Perfeito. Já está chegando aqui, tá? Mudança, Graça, Lima, mudança de mercado. Então, a certeza é mudança e a dúvida é mercado. Tá. Então, a certeza é mudança, a dúvida é mercado. Perfeito. A grande questão quando a gente fala em mercado, você falou aí uma coisa que é o futuro foi antecipado, mas a pergunta é, que futuro? Eu diria que tem muita pendência que foi acelerada, né? E que as pessoas estão chamando de futuro. Por exemplo, quando o Thales estiver batendo papo com a gente mais na frente, transformação digital, o Sebrae fala aí de pelo menos um ano, né? 1 ano, 2 anos. E tem gente que não cuidou disso. Então, agora, o que aconteceu é a aceleração do que deveria ter sido feito, e não uma antecipação do futuro, percebe? Então, a gente foi colocando as coisas para frente, né? Então, pelo menos esse é meu olhar, tá, Marcelo, sobre isso. Tem mais algum aí? Mais alguma certeza, alguma dúvida? O Elaide colocou aqui, aliás, o Ronaldo, as pessoas se reinventaram nessa crise, e a tecnologia vai fazer cada vez mais parte do futuro. Perfeito. Então, a certeza, ele diz que vai mudar, né? Que é uma reinvenção, as empresas vão ter que se reinventar. Perfeito. Isso já está acontecendo, né, inclusive. Então, o que a gente está vendo é uma aceleração da inovação, né? Então, coisas que estavam, às vezes, até no seu planejamento para fazer no final do ano, tipo um site, um e-commerce, começar a trabalhar via WhatsApp, seja qual for a sua realidade, com o isolamento social, as empresas tiveram que acelerar, porque era a única forma de continuar vendendo, principalmente aqueles que vendem produtos essenciais. Então, essa é uma certeza realmente. Né? E por que a gente sabe que é certeza? Porque a gente já está vendo isso acontecer. Beleza, certeza. Adriana Conrado fala aqui sobre certeza, olhar de uma forma diferente sobre o futuro. E a dúvida, será que as pessoas irão ter esse olhar? Boa. E aí, junto de novo com a anterior, né, que uma digitalização maior, né, que foi as pessoas com mais digitalização, isso a gente está vendo, a gente só não sabe se isso é só por causa do momento ou se depois vai continuar esse boom todo de compras online. Mas muita gente agora percebeu que para comprar muitas coisas não precisa sair de casa. Então, quem tem loja aí vai ter um grande desafio, que é convencer as pessoas a saírem de casa para comprar aquilo que elas não precisam sair de casa para comprar. Percebe? Qual é o desafio? Sem dúvida, né? Perceberam que tem um monte de coisa que elas não precisam sair de casa. Então, se eu posso comprar de casa, por que eu vou sair de casa? Então, guarda isso aí, é um ponto. Quem tem loja vai ter que fazer com que o cliente queira ir, porque precisar, dependendo do que você vende, ele não vai precisar mais ir. Né? Então, o que você vai fazer? Vai ter que ir além do produto. Sua loja vai ter que melhorar em outros aspectos. Atendimento, orientação, consultoria, serviços, eventos, né? Tudo isso aí vai ser necessário. E, continuando aí com a dúvida, se as pessoas vão ter esse olhar, nem todo mundo vai ter, né? Nem todo mundo vai ter, mas o ter esse olhar para essas mudanças, principalmente no seu mercado, vai ser vital para a sua sobrevivência. Show. Elaide falou sobre ser a certeza e inovação, tá? E Mariana traz, além do ser evolução, o de instabilidade.
Vou começando pela instabilidade, é uma coisa importante, porque até a gente ter um tratamento, até a gente ter a cura através de uma vacina ou de um tratamento, vai ficar aquela preocupação. Então, em momentos pode ser como a gente está tendo agora. A cidade flexibiliza o isolamento social e aí percebe que volta a ter um alto número de pessoas contaminadas e aí ela volta a endurecer. Então, até a gente ter um tratamento ou uma vacina que realmente cure, a gente vai ter esses altos e baixos, isso vai gerar instabilidade, isso vai gerar medo, isso vai gerar insegurança, né? Então, é muito importante a gente saber que tem que lidar com tudo isso daí. Perfeito. César Henrique, tudo sobre o C, tudo será diferente, essa é a certeza, e o D, o fim dessa tempestade, né? Do fim da tempestade. Tá. E aí você falou um pouco aí sobre essa questão, até realmente termos uma vacina que entre em ação e que possa nos trazer uma certa tranquilidade. Perfeito. E aí o fim realmente uma dúvida, porque a gente não sabe, né? A gente tem aí que a Universidade de Oxford, na Inglaterra, é quem está mais próxima de uma primeira vacina, eles já estão testando, e a previsão deles é para ser já aplicada em humanos em setembro. Mas só que, lembra, aplicado, validado, até isso chegar no Brasil aqui para todo mundo, isso ainda leva um tempo, né? Então, a gente tem que ver como é que se adapta tudo isso, mas, e quanto à certeza de que vai ser tudo diferente, eu não sei se tudo diferente, mas muita coisa vai ser diferente, a gente tem que saber o que em cada segmento vai ser diferente. Verdade. Vou trazer mais uma colocação, Fred. Mais uma, duas participações? Isso, duas, e aí a gente segue. Tá, beleza. Micaele Batista fala sobre adaptação, tá? Com certeza. Instabilidade já foi colocado. E aí, Victor, olha aqui. Tá, Daniela Rocha, a dúvida, essa é boa, diminuição das lojas físicas. Então, por enquanto que Micaele traz como o C, adaptação, a Daniela traz diminuição das lojas físicas como dúvida. Perfeito. E aí você falou um pouco agora disso também. Isso, e a certeza da adaptação, realmente. Embora que a adaptação, isso é uma máxima para quem tem negócio, para quem trabalha, né, para quem é profissional do varejo, do comércio, precisa dessa adaptação, sempre. Né? Então, é realmente uma certeza. Quanto à questão do tamanho das lojas, isso é uma tendência que a gente vem acompanhando já há uns 5 anos, mais ou menos, que é o tamanho diminuindo de lojas, e isso eu acredito que vai continuar. Inclusive, tem pesquisas que mostram que o consumidor, hoje, em isolamento social, tem preferido as lojas menores porque tem menos aglomeração, logo ele se sente mais seguro. Então, pode ser que isso seja um influenciador para que essa tendência continue, né? O tamanho de loja e tal, para que seja rápido de entrar e sair, sabe? Para que você tenha menos tempo de exposição ali dentro naquele ambiente. Então, pode ser, isso aí não é uma certeza, mas é uma tendência, sim, que pode ser acelerada com a pandemia. Perfeito. E aí, a última contribuição, Souza fala que as empresas que se adaptarem vão sair mais fortes. E o Patrick Wendel traz como dúvida quanto tempo as empresas ainda vão levar para se adaptar a esse modelo de mercado. Aí é o grande negócio. O Wendel, o Souza falou sobre a certeza. As empresas que se adaptarem vão sair mais fortes. Beleza. E o Patrick Wendel, a dúvida, quanto tempo as empresas ainda vão levar para se adaptar a esse novo modelo de mercado? A gente vê, inclusive, Wendel, quanto a do Souza, é isso aí, realmente. Quem se enquadrar primeiro, se adaptar primeiro, quem entender, perfeito. Agora, quando é que as empresas vão se adaptar a isso? Aí é que está o X da questão. Quem conseguir fazer isso primeiro, e até se a gente pega os grandes negócios, não falando do pequeno, que às vezes tem outros elementos que influenciam, mas você pega, por exemplo, empresas que estão indo bem aí nessa levada, fora as empresas que, aquilo que eu falei, já fizeram antes. Então, eles já enxergaram aquela necessidade de, por exemplo, de ser digital, de um consumidor mais digital, de investimento no digital, de marketplaces. Então, quem já estava nesse mundo, quando chegou o isolamento social,
navegou bem, sofrendo menos ou não sofrendo. Quem teve que correr atrás para fazer delivery, para criar takeaway, para começar a vender online, tem gente que ainda não está conseguindo, não conseguiu deixar pronto ainda. Tem gente que fez um ajuste ali e tal, e conseguiu adaptar rapidamente. Então, quem adaptou rápido, quem reagiu rápido, com certeza são esses que vão sair na frente. Show, maravilha. Fred, você quer mais alguma participação? Ou... Você que manda, velho. Eu sou convidado aqui. Tá, beleza. Então, mas, na verdade, as outras participações aqui falam sempre sobre inovação, sobre estabilidade, como dúvida, incertezas, fala sobre o mercado. Então, assim, as colocações aqui dos participantes estão muito próximas. Então, acredito que essas colocações que foram feitas como certezas e dúvidas, eu acho que abraçam todos aqui que já fizeram sua contribuição. Agradeço por demais. Vou trazer só o Delaido, que ele traz como até que ponto os empresários estão dispostos a investir em novas tecnologias, né? Você falou agora que até que ponto, né? E aí você fala um pouco sobre isso, o Fred. Marcelo, isso aí é uma questão que para mim não tem mais volta, sabe? Eu desenvolvi um workshop online que aconteceu semana passada, chamada Revide, e eu fiz um compilado do que as empresas estão fazendo e alguns conceitos meus, juntando com conceitos de outras pessoas que eu admiro, e boas práticas, cases, exemplos de quem está conseguindo revidar, né? Eu fiz um ajuste você tem o Covid-19, você tem o Revide 20, que são 20 elementos para você revidar a esse momento difícil. E aí você tem um elemento ali do Revide, do D, é o digital. O digital não para substituir o físico, mas o digital como um caminho sem volta, paralelo e complementar. Ou seja, é necessário ele existir, não tem mais volta. Então, é aquele negócio, quem continuar resistente vai sofrer. Porque não é que o cliente vai querer sempre comprar online. Vai ter hora que é o momento de vida dele. Ele está passando na rua, quer ir na loja. Ele está em casa, não quer sair da loja, não quer sair de casa. E aí você não vende online, ele vai comprar com outro, né? Então, você tem que dar as duas opções. Eu acredito que a loja física não vai morrer, mas a loja que não evoluir, o negócio que não evoluir para oferecer alternativas para o consumidor, vai ter muita dificuldade. Então, não tem, é um caminho sem volta essa questão do digital. E aí você tem, Thales pode falar mais na frente, tem vários caminhos aí bacanas para seguir junto do projeto Varejo Digital do Sebrae, Sebrae Tech, e um monte de coisa para ajudar aí o empresário com subsídio, muito bacana e vale muito a pena conhecer para se beneficiar disso que é um dos grandes legados. Show, maravilha. Então, Fred, beleza, acho que no final, como eu comentei, tudo se resume a essas questões, inovação, crescimento, estabilidade. Quiser seguir adiante aí, sim, antes disso, faça um pouco acho que você poderia divulgar aqui, aproveitar sobre o seu curso na próxima semana, sobre o Revide 19. Você teve o módulo 1, semana passada. O Revide 20, são 20 elementos. Tá, beleza. Então, na próxima semana, é isso? Não, na verdade, ele aconteceu semana passada e agora eu estou preparando ele para a versão 2.0, que é a versão toda online. Aí, quando tiver ok, eu comunico aí e tal, vai ser bem bacana. Mas agradeço a oportunidade. Tá, então, pessoal, desde já fica aqui o nosso convite para participar aí do curso online do Fred Alecrim. Assim que tiver tudo pronto, ele vai compartilhar conosco e a gente compartilha lá no Instagram da Faculdade Santa Maria. É um conteúdo muito relevante. E quem Fred? Marcelo, quem não me acompanha ainda, se liga no meu Instagram, @Fred Alecrim, no meu canal do YouTube, podcast, que aí eu estou sempre comunicando por lá também. Vale muito a pena, vai ser muito bacana. Tá. Fred, para melhorar aqui a nossa comunicação, vou colocar no formato de tela cheia, tá certo? A gente vai interagindo da mesma forma, só para melhor visualizar aqui a pedido de algumas pessoas que estão participando do nosso chat. Tá? Perfeito. Muito bem. Então, vamos lá. Depois de ver isso, né, certezas e dúvidas sobre qual vai ser o futuro do varejo, e mais do que nunca, lembre, se alguém diz que o futuro é esse, não acredite cegamente naquilo.
pare, reflita, veja se aquilo faz sentido para você, para o seu negócio, para o seu mercado. Ninguém conhece melhor do que o mercado do que você. Tá? Então, é fundamental que você dê essa adaptada, tá bom? É muito importante isso. Muito bem. Então, fazendo... O que está acontecendo hoje? Quando a gente pensa numa situação como essa, tão difícil, a gente vê primeiro muito sofrimento, muita dor. O que um negócio precisa fazer num momento como esse? Primeiro, não pode jamais deixar de ser humano, de pensar primeiro nas pessoas. E esse é um caminho que está mostrando, né, nesse momento, está mostrando como as pessoas estão revidando, como as marcas estão revidando, quem realmente vai merecer o nosso dinheiro pós tudo isso passar. E o consumidor está de olho nisso, porque a crise vai passar em algum momento e a reputação fica. Muita gente sendo oportunista, muita gente sendo mais humano. E aí uma coisa que eu sempre falo, que é, dá sim para ganhar dinheiro enquanto se faz o bem. Não é binário, não precisa escolher um ou outro. Ou eu sou bom para o mundo, ou eu ganho dinheiro. Não, dá para fazer as duas coisas. Tá bom? Então, nesse momento de dor, é necessário reagir, é necessário revidar. Desafio que obriga a reagir. Certo? Então, que tipo de reação você está tendo, que tipo de movimento você está fazendo, é que vai garantir, ou melhor, aumentar suas chances de sofrer menos agora e melhorar lá na frente, tá bom? Então, isso é muito importante. Afinal de contas, movimento gera movimento. Logo, o que você faz hoje pode garantir a tua sobrevivência agora e sair fortalecido amanhã. Vamos dar uma olhada no que já estava acontecendo no ano passado. Essa matéria é de um dos jornais mais importantes do mundo de economia e negócios. Chama-se Financial Times, é um jornal inglês. E no ano passado teve uma matéria que dizia assim, o capitalismo precisa ser resetado, ele precisa ser reiniciado. Porque o capitalismo selvagem não tem mais espaço nesse mundo. E aí o que tinha lá embaixo é que negócios precisam ir além do lucro e, enquanto buscam lucro, servir a um propósito nobre também. Olha que coisa interessante. Isso já estava sendo dito por um dos maiores jornais de economia e negócios do mundo. Então, a grande questão é, o problema não é você visar o lucro, o problema é você visar apenas o lucro. E as pessoas estão olhando, e o consumidor está percebendo quem são as marcas que só querem vender nesse momento. Olha que legal, que interessante esses dados da pesquisa de confiança nas marcas e a pandemia feita pela Agência Global de Comunicação Edelman. 46% dos brasileiros começaram a usar uma marca, uma nova marca, por causa da forma inovadora ou compassiva com que ela tem respondido ao surto do vírus. Isso quer dizer, as perguntas que a gente viu lá no início, né, que inovação e compaixão têm sido elementos que têm feito marcas venderem para clientes que ainda não as conheciam. E que consumidores estão comprando de novas marcas pela forma como elas têm reagido de maneira inovadora para atender suas necessidades e com compaixão com as pessoas. Então, isso é fundamental. O que é que você tem feito de inovação, de reinvenção da sua marca, do seu negócio? Uma forma nova de entregar, um novo produto, um novo serviço, o que é que você tem feito? E o segundo, como é que você tem cuidado das pessoas nesse momento? Seja sua equipe, seus funcionários, seja os seus fornecedores, parceiros, seja o bairro onde a sua loja está aberta, está inserida. Então, isso é importantíssimo. Outro dado da pesquisa. A qualidade da resposta de uma marca à crise terá um impacto enorme na propensão de compra de 76% dos brasileiros, assim como as companhias que colocam seus lucros acima das pessoas durante a crise perderão a confiança, possivelmente para sempre. Porque é um momento, sem dúvida, de pensar no presente, como é que eu sobrevivo. Mas é um momento também de pensar em como é que eu vou sair dessa mais forte e como é que eu vou ser visto lá na frente para continuar vivo depois que tudo isso passar. Então, veja,
86% diz que vão comprar mais de marcas de acordo com a forma como elas reagem à crise. Certo? Então, a palavra é revidar, a palavra é reagir, a palavra é movimento. O que é que você tem feito? Né? Estamos entrando aí na 6ª semana de isolamento social. E aí? O que mudou no seu negócio? Que novo olhar você tem sobre ele? Que tipo de movimento você fez? Ah, Fred, mas eu me movimentei pra caramba. Se não deu resultado, muda a direção. Só não para o movimento. E aí, esse movimento, como eu falei, não pode estar separado do presente e do futuro. Você tem que estar, você e sua equipe, pensando no presente. Opa, como é que eu não perco clientes? Ah, eu tenho um bar, tenho um restaurante. Ah, essa questão que tem muita gente fazendo. Vou fazer alguns vouchers, se eu estou fechado. A turma vai comprar um voucher. Tem alguns fornecedores dando apoio, eles vão pagar uma parte, eu vou dar um desconto, e quando o bar abrir, eles vêm aqui para consumir. Salão de beleza também estão fazendo isso. Será que isso funciona para o seu negócio? Outra coisa, tem linhas de financiamento, Banco do Nordeste, BNDES, tal, essas coisas. Será que isso é importante para você? Será que é necessário? Mas se você vai pegar um financiamento e não tem um plano para como você vai pagar depois, e aí, como é que você vai fazer? Então, é fundamental você pensar no presente para poder estar vivo no futuro. Porém, o olhar do futuro é fundamental para que você tenha ânimo para reagir agora. Aristóteles disse que a esperança é o sonho do homem acordado. Logo, se você não tiver esperança que isso vai passar e que você vai estar vivo lá, por que você vai reagir ou agir? Daí a importância de ter o olhar no futuro também. O como você enxerga o futuro vai fazer você agir no presente. O que você faz no presente faz você existir no futuro. Beleza? Faz sentido, gente? Se faz sentido, ó, dá joinha aí, bota um sim aí nos comentários, tá? Muito bem. Fred, faz sim. Se o seu negócio não soma, seu negócio some. Simples assim. E daqui para frente vai ser muito mais assim. Eu vou mostrar daqui a pouquinho por que isso. Mas o grande lance é como é que você está somando na vida das pessoas. Clientes, parceiros, funcionários, comunidade. Olha que bacana esse exemplo que a gente tem aqui da Faculdade de Santa Maria, que não se contentou em fazer uma live, mas através da live também ajudar pessoas que precisam. Então, ela está somando na comunidade. Então, porque se você não soma, você some. É fundamental ser útil para poder ser relevante. Então, pensa nisso. Como é que você pode somar? E se movimento gera movimento, aquilo que eu sempre falo, o movimento ele é DVD. Direção certa, velocidade e disciplina. Então, se o seu movimento não está dando certo, eu comecei o delírio, mas não está funcionando. Talvez a direção seja outra. Eu me lembro de um exemplo de uma clínica de estética no Rio, eu tenho falado muito sobre esse exemplo, porque chamou muita atenção, que era uma clínica de estética que, por causa do isolamento social e o decreto do governo, da Prefeitura do Rio, ele poderia continuar aberto, mas tinha que ser por agendamento, atendimento, porque não poderia gerar aglomeração. Então, ao invés de atender, por exemplo, 100 pessoas por dia, ela atendia 10. Então, o caixa continua sendo alimentado, mas não o suficiente para pagar as contas, etc. O que ele fez? Viu um espaço para inovar e abrir um restaurante com entrega em domicílio para o pessoal ali do bairro. Este movimento fez com que as contas pudessem ser equilibradas e ele não demitir ninguém. Mas ver que teve que ser uma direção que não estava ali dentro do contexto. Por isso que é tão importante outros elementos, mais pessoas olhando o seu problema, porque se for só você olhando o seu problema, as soluções que você tem são sempre baseadas na sua experiência. Então, você precisa ter mais gente diferente pensando e olhando o seu problema. Segundo, velocidade. Então, está ganhando essa luta contra essa crise quem vai na direção certa, mas quem age agilmente. Não confundir pressa com agilidade. Agilidade é não ser irresponsável, não queimar etapas, mas agir agilmente, ou seja, com velocidade. A resposta precisa ser rápida. Eu vi, por exemplo, empresas que conseguiram estruturar um delivery em 48 horas. Né? Então, você precisa ser veloz na resposta. E, claro, precisa ter disciplina
para entregar aquilo que você promete, para fazer as coisas bem feitas, e isso é fundamental. Então, por onde a gente começa? Dito tudo isto. Então, o começo é pela expansão de consciência. Você só vai conseguir encontrar soluções diferentes do usual, inovadoras e que gerem aumento de relevância, aumento de caixa, fortalecimento do negócio, se você expandir sua consciência. Como assim? Expansão de consciência é conseguir enxergar além do que você enxerga hoje. E como é que você pode expandir rapidamente sua consciência? Participando de eventos como esse, participando de outras lives, ou seja, adquirindo conteúdo que está sendo espalhado por aí. Sebrae, livros, lives. Outra forma é chamando gente diferente. Gente que tem, você é arquiteto, chama um engenheiro civil, você é formado em administração, chama um nutricionista. Diferença de crenças, raças, formação, gênero, para olhar o mesmo problema com viés diferente, com olhares diferentes, com expansão de consciência coletiva, para que vocês possam encontrar soluções que sejam inclusivas, que incluam o maior número de pessoas e soluções que sejam diferentes do usual. Muitas vezes, só um olhando, ou só os dois sócios olhando para aquele problema, eles vão olhar com toda a bagagem que eles têm e vai trazer uma solução que nem sempre vai ser útil, porque ela vai estar limitada àquele campo de visão. Então, isso daqui é uma das coisas mais importantes para quem quer ter soluções práticas que gerem resultado mais ágeis, ou seja, ter pessoas diferentes olhando para o mesmo problema, certo? Então, esse aqui é o primeiro ponto para onde começar. Ou seja, diversidade traz inclusão e traz amplitude de consciência, mais olhares, novos olhares, e aumenta as suas chances de ir além. Além disso, encarar a inovação como um espaço para melhorar e não como uma ameaça, porque senão você tem aquele primeiro momento, caramba, aí fica parado. Aí vem o segundo momento, que é o de transição, e depois vem o terceiro momento, que é o da mudança. Tem muita gente que está nesse momento de transição, começou a fazer o que precisa fazer. Tem gente que ainda está parado. Então esse está mais ameaçado. Então, tem até um cara muito bacana do Recife, o Luciano Meira, que ele fala até, aí está a palavra oportunidade, e eu até tenho que tirar esse slide por causa dessa palavra, que ele pediu uma coisa que eu acho que faz todo sentido, de a gente não usar a palavra oportunidade em tempos de crise. Porque, assim, em crise tem oportunidade. Poxa, num negócio que tem gente morrendo, tem tanta gente sofrendo, aí ele para que espaço usar para o seu negócio inovar, que espaço usar para você, como profissional, inovar na sua carreira, se você é profissional autônomo. Então, é por aí, é buscar esses espaços e preencher esses espaços. E aí você chega no seu plano de ação. E o plano de ação tem o que fazer, mas eu vou começar pelo que não fazer. Então, pelo amor de Deus, não seja FDP. Certo? Esse é um grande negócio. Tem muita gente sendo FDP aí, sendo oportunista, aumentando o preço, segurando o produto. Então, lembra, o consumidor está de olho nisso. E aí a gente chega o seguinte, o que é que mais a gente pode ajudar? Tendo vida. Vida é vontade incondicional de ajudar. É necessário que o consumidor veja que a gente quer encontrar o que é melhor para ele, o que ele quer, precisa e pode pagar. E num momento difícil desse, o que a gente puder facilitar para ele, ótimo, claro, sem prejudicar o negócio, mas encontrar esse equilíbrio aí, mas ter vontade de ajudar verdadeiramente, isso é ter vida. E aí, para a gente concluir, alguns possíveis legados, que são o novo normal, o possível novo normal que todo mundo está comentando, baseado no que eu tenho visto por aí, baseado no que muita gente está falando, para a gente ficar de olho, porque é para isso que possivelmente os nossos negócios têm que estar preparados. Primeiro, um consumidor vai estar mais digital independente da idade. Mesmo nossos pais, mesmo os nossos avós começaram a usar WhatsApp, Zoom, entrega, tudo isso daí. Então, não é mais uma questão de idade. O consumidor vai estar mais digital e vai procurar empresas que acompanhem a evolução dele. Então, não dá mais para gambiarra digital. Você vai ter que evoluir nisso. Não estou dizendo que você precisa ter um e-commerce, mas você vai ter que ter soluções que ele te encontre digitalmente e ele não precise sair de casa para consumir o que você vende, por exemplo. Tá? Então, esse é o primeiro desafio para o futuro do varejo. O segundo, consumidor mais consciente. Consciente em vários sentidos. Limitação de orçamento,
que levou ele a olhar mais o essencial. Surge mais na cabeça dele, será que eu preciso comprar isso? Será que eu posso viver sem isso? Será mesmo necessário aquilo? Então ele está se questionando que ele está vivendo sem um monte de coisa e está vendo que, rapaz, não faz tanta falta aquilo. Então, se o seu negócio não é vender coisas essenciais, como vender o que eu vendo essencial? Ser essencial para o meu cliente. Será que você vai ter que mudar de produto? Será que você vai ter que mudar de ramo? Será que você vai conseguir uma nova forma de mostrar a essência do seu produto de uma forma que ele queira comprar? E o terceiro legado é o consumidor com medo, ou seja, até a gente ter uma vacina, até a gente ter uma cura, como eu e Marcelo estávamos falando logo antes, no início do nosso papo, o medo de aglomerações vai aumentar. Então, isso quer dizer o quê? Para sair de casa, você tem que dar motivos, lembra? E além de produto, e além do serviço, a loja, por menor que seja, tem que estar arrumadinha, acolhedora, mais do que vender produto, tem que estar lá orientação, educação, experiência, mas vai ter que você comunicar no digital, ele vê lá todos os cuidados com biossegurança. Então, é hora de mostrar como você está cuidando da sua equipe e do seu cliente para que eles não se contaminem. Máscara, álcool em gel, barreira de proteção com água sanitária na entrada, o entregador não entrar no seu negócio, alguém vai lá buscar. Que coisas, tem os decretos de orientação, né? Por exemplo, quem tem salão de beleza, a minha esposa foi uma das pessoas responsáveis para fazer toda a política de orientação para a reabertura dos salões de beleza para o Sebrae. Então o Sebrae Nacional distribuiu uma cartilha. Então, muitos segmentos têm essas cartilhas. Olha essas cartilhas, implementa essas cartilhas de boas práticas de proteção de biossegurança, porque o consumidor vai querer ver isso. Tem negócio que está dando máscara para o consumidor entrar, então, não ligar ar-condicionado, ventilador. Então, o que o seu negócio vai precisar fazer para o cliente olhar, limitação de pessoas dentro do negócio e sentir confiança em entrar. Então, enquanto não tiver isso, a gente tem que cuidar disso também, porque tem lugar que abriu, mas o consumidor não foi ainda lá. Por quê? Porque ainda tem esse medo, então cabe a gente diminuir esse medo mostrando as precauções que a gente está tendo. E para finalizar, lembrar que além de toda essa crise humanitária e econômica, mas primeiro humanitária, a gente tem outras crises que sempre estão pairando por aí, que são necessárias a gente resolver também. A crise de consciência, a gente precisa levar a nossa consciência, entender o papel do nosso negócio na vida da cidade, na vida das pessoas, na vida da minha família. Então, entender que o negócio é importante para dar dignidade às pessoas, mas para isso eu tenho que cuidar das pessoas com dignidade, tenho que dar condições, tenho que tratar bem, tenho que respeitar, e preciso ser relevante e somar, porque senão eu sumo. Segunda crise é a crise de significado. Eu preciso entender o porquê que eu faço o que eu faço e dar sentido às coisas, porque se faz sentido às pessoas verem sentido em sair de casa e ir ao meu negócio. Quem trabalha para mim vê sentido em trabalhar ali, e você encontrar o significado de ter o seu negócio. Por que você vende o que você vende? Afinal de contas, já não basta só o que você vende, mas sim também o porquê você vende o que você vende. E a terceira e última crise é a crise de conexão, que pode ter sido piorada agora, porque esse distanciamento do presencial, um aumento do digital, as pessoas... Como é que eu gero empatia para entender que o que é que o cliente quer, precisa e pode pagar? Só me conectando com ele. Então, eu preciso me conectar com as pessoas para poder somar na vida das pessoas. Então, isso aí é fundamental. E a última coisa, as respostas são as perguntas, o problema é a solução. Então, foque nas perguntas certas, porque a resposta vai estar nas perguntas. E o problema é a solução. Não faça como um monte de gente aí que vê um problema, já tem a solução rápida sem nem entender o problema. Mergulhe no problema. Entenda o problema antes de chegar com a melhor solução. É isso o recado. Show de bola, Fred. E aí, aproveito aqui nesse seu último slide, o problema é a solução, e aí, Murilo Gun, ele fala o seguinte: não fique satisfeito com a primeira solução, de várias possibilidades e alternativas para aquele problema. Estude outras. De repente, a melhor solução para esse problema está em pensar em outras alternativas.
Então, Porque quanto show. mais você pensa em outras alternativas, mais você está entendendo o problema. E aí gera criatividade o processo, gera um processo de criatividade para resolver aquele problema. Não é mais show. Fred, beleza? Mais alguma contribuição aqui? Agora vamos tirar a turma aí. Cara, primeiramente, parabenizá-lo. Perfeito o seu conteúdo, seu material. Bombou aqui de perguntas aqui para nós gerarmos uma interação maior com a galera que está nos assistindo em casa. Tá? Vou trazer o Marcelo de volta, vou trazer o Thales também. Olá, o Marcelo Martins de volta. Thales Vasconcelos conosco novamente. Tá? Gente, tem o que falar, né? O Fred realmente foi muito oportuno nas palavras, na condução dessa noite, trazendo aí muita informação importante para todos nós, para a galera que está em casa nos acompanhando, para essa turma que está no comércio, antenada com possibilidades de mudança, para os nossos alunos e tantos outros interessados pela temática. Né? Abrir um horizonte, permitir aí em outras reflexões. E antes, galera, queria só trazer aqui mais um reforço. Nossa live é uma live solidária, então vocês têm aqui no canto ao lado esquerdo da nossa tela 2 contas para doação. Então vai lá, faz tua contribuição e aí não importa o valor, importa ter o coração, tá? E saber que essas doações serão convertidas para a comunidade carente de Cajazeiras, para aquelas pessoas que precisam, por estarmos passando por um momento tão delicado e como o Fred falou, é um momento de nós estarmos nos conectarmos mais com as pessoas, pensarmos nessa questão da humanização, e aí é um papo muito importante que a gente está aqui trazendo para vocês, ao mesmo tempo preocupado com a nossa sociedade como um todo. Marcelo, Thales, Fred, eu trago as perguntas, vocês querem iniciar aqui com um ponto de vista também, depois a gente traz as perguntas do pessoal, o que vocês querem fazer? Eu sigo o Fred aí, você que manda. Convidado não manda, o convidado faz o que o anfitrião disser vai fazer. Tá, então vamos para o seguinte, eu trago o Thales com a contribuição de Thales, o Marcelo também, e aí a gente traz as perguntas, Fred. Tá? E aí a turma aqui está participando muito, então continue aí, gente, conectado conosco, participem, show. Mas vamos ouvir aqui o Thales antes e o Marcelo, e depois a gente traz as perguntas aqui de vocês. Só uma coisa, eu posso fazer uma pergunta para Thales primeiro, então? Sim, pode, vamos lá. Então, Thales, assim, primeiro, parabenizar o trabalho heróico que o Sebrae faz. Você é um cara que mexe, faz uma das maiores feiras de negócios que tem aí. Tive a honra de fazer palestra aí. E eu sou fã do Sebrae, o que o Sebrae tem feito no Brasil todo nesse momento é incrível. Então, para quem está nos vendo aí, tem uma turma boa aí assistindo e interagindo bastante, o que o Sebrae tem hoje que pode ser útil nesse momento tão difícil em relação ao que eu falei, por exemplo, inovação, crédito, né? O cara vai, quer falar o que é que ele pode encontrar no Sebrae, o apoio, porque tem gente que ainda, tem gente que nunca foi de Sebrae, por incrível que pareça, tem gente que foi, mas não sabe tudo que o Sebrae tem. Eu, como grande fã, o que teria para quem está nos assistindo aí, que tem um comércio em Cajazeiras, ou que quer abrir um comércio nesse momento difícil, o que o Sebrae de prático pode fazer? Então, Fred, o Sebrae vem nessa luta aí histórica por mais de 40 anos, né, lutando pelas micro e pequenas empresas, e um momento bem delicado, né, que a gente está vivendo agora. De prontidão, o Sebrae Paraíba, né, ele colocou todos os funcionários em casa para atender via home office. E, como você falou, né, estávamos passando por um processo de transformação digital, já não um ano, mas eu acredito que uns 3 anos que a gente já vem discutindo e implementando algumas ferramentas na casa. Mas aí, com a chegada do Covid-19, isso antecipou o que a gente ia fazer para 2 anos para frente em 30 dias. Então, nós estamos correndo bastante para poder ofertar essas ferramentas para os nossos clientes, as micro e pequenas empresas, porque a gente sabe a dificuldade que eles estão passando nesse exato momento. Então, de prontidão, a gente colocou o time na nossa plataforma do Fale com o Especialista, que é um canal online onde, por dia, nós temos 2 analistas de tarde e 2 de manhã fazendo esse atendimento e tirando dúvidas, fazendo orientação,
referente a tudo que estava acontecendo aí, essas medidas provisórias, que cada dia saiu uma coisa diferente. Então, nós ficamos nesse compromisso de estar sempre nos atualizando e lendo tudo que estava acontecendo para poder levar para o nosso cliente a informação precisa e correta. Ele ainda tá vigente, né? Esse canal ainda funciona, tá? Então, ele vai se perdurar por muito tempo. Nós já tínhamos ele antes e agora ele está só sendo ampliado, porque a nossa demanda online também cresceu significativamente, né? Além disso, o Sebrae vai estar trazendo já consultorias online, né? A gente mapeou aí, de acordo com várias pesquisas que o Sebrae Nacional fez, 4 áreas que estão sendo mais afetadas, vamos dizer assim, da empresa, que são a parte financeira, marketing digital, porque quem pode ter essa presença digital hoje está fazendo, precisa fazer de uma forma organizada. Ou como você falou, né? Eu estava atento aqui ouvindo a sua fala, e quem não se planejou previamente para esse momento aí está sofrendo um pouquinho mais. Então, quem já vinha num processo de transformação digital, pelo menos de presença digital, ele tá sofrendo também, porque o mercado tá em recessão, mas um pouco menos. Então, a gente vai estar ofertando consultorias gratuitas nas áreas de vendas, né, para que as empresas possam aumentar os seus canais de vendas, seja e-commerce, seja delivery, enfim. Leis e normas, todas essas legislações aí essas medidas provisórias foram aprovadas, que dizem respeito à concessão de cancelamento provisório de contrato de trabalho, enfim. Marketing digital, que eu já falei, finanças, leis e planejamento. São 5 áreas que a gente vai estar fazendo consultorias gratuitas de 5 horas. De 4 horas. A partir de segunda-feira já vai estar disponível na loja do Sebrae Paraíba. Então, quem tiver interesse já procura lá, faz o seu cadastro e vai entrar na nossa relação para a gente fazer o agendamento dessa pessoa e vai receber uma consultoria gratuita de acordo com a área que ele escolher. Além disso, Fred, a gente massificou também a ampliação do nosso EAD, a nossa plataforma EAD, que tem várias soluções lá pertinentes, principalmente para o momento, e que as pessoas utilizavam, mas pouco. A gente aumentou também consideravelmente esse número de... Existe uma cultura, né, da capacitação presencial, que aí devagarzinho, né, a coisa está mudando de concepção e as pessoas estão utilizando isso. Assinamos aí o convênio com a Caixa, né, para disponibilizar recurso através do nosso fundo de aval, FAMP. Então, a Caixa é quem está operando esse recurso, é uma linha de crédito para capital de giro. Tanto o MEI como o EPP, ME como empresa de pequeno porte estão aptos a receber esse crédito. Entra lá no portal do Sebrae, também tem todas as informações, o passo a passo de como a empresa pode conseguir o crédito. E em paralelo a isso, Fred, como eu falei, né, o Sebrae está pensando em outras soluções que a gente possa agregar. Você citou aí a feira Cajazeiras Expo Negócio, realmente é um evento que vem se consolidando aqui na nossa região. Fizemos a 2ª edição ano passado, que você nos deu o prazer de estar aqui, agregando muito valor ao evento, trazendo bastante conhecimento. E, de acordo com o que está acontecendo, possivelmente a gente não tenha a feira esse ano, ela será adiada para 2021, mas o Sebrae Paraíba tomou uma iniciativa aí, está prototipando um tipo de feira digital, que inclusive ela começou hoje. Eu tive a curiosidade de ver como seria esse formato, ficou muito interessante, muito bacana. Então, tem lá mais de 100 expositores, é a Feira Internacional de Negócios Criativos. Quem tiver curiosidade pode acessar, ela começou hoje, a abertura oficial foi hoje. Então, tem mais de 100 expositores que fazem parte da economia criativa do país e estão lá expondo seus produtos de forma online. Então, quem tiver interesse pode ir lá e consultar, ver os produtos e comprar e ter a entrega. Como também palestras acontecendo online ao vivo. Então, para você ter ideia, Fred, hoje a nossa palestra de abertura foi com Luísa Trajano. Eu vi até aqui alguém comentando no nosso chat aqui, falando sobre a experiência exitosa, aí, que é um case, né, a Magazine Luiza, e ela quem fez a palestra de abertura hoje do evento, parabenizando o Sebrae pela iniciativa. Então, o formato está bem interessante.
Quem não conheceu, eu convido a ir lá conhecer. Então, a gente está trabalhando, ouvindo muito nossos clientes, né? Começamos com um ativo forte, todo mundo mobilizamos a casa inteira para estar ligando para nossos clientes e ouvindo quais eram as dores, o que eles estavam precisando, para aí sim, daí a gente começar a pensar nas soluções que a gente poderia ofertar e, na medida do possível, a gente tá correndo contra o tempo para estar trazendo isso para nosso cliente. Mas é como você falou, o Sebrae tem um papel fundamental nesse contexto todo, e a gente está tentando fazer valer essa marca, esse nome que foi construído aí ao longo de 45 anos de existência. Tá fechado o microfone. Beleza, show, Thales. Muito bom. Muito boa a sua colocação, sua participação. Então, só uma coisa, você que está ouvindo aí, não deixa de ir lá, segunda-feira tem consultoria gratuita, me liguei aqui, ó. Então aproveita. Consultoria online gratuita. Então vai lá no Sebrae, né? Entre em contato, o atendimento tudo online, não é isso? Tudo online. É lá na nossa loja. Isso, loja.sebraepb. Você pode até colocar aí, Marcelo, nos comentários, loja.sebraepb.com.br, e vai estar lá disponível essas consultorias para o pessoal já fazer. Repete, por favor, Thales. Loja Sebrae. sebraepb.com.br. Beleza. Show. Thales, e também da feira criativa, desculpa, da feira... Feira Internacional da Economia Criativa. Eu estou colocando o link aqui agora nos comentários, tá? Que é muito interessante. Legal. Boa, Marcelo. Muito legal. Show. Beleza. Aí agora o Marcelo traz sua contribuição também, Marcelo. Beleza? E aí traz em seguida algumas colocações aqui da turma que está nos acompanhando. Fica à vontade, Marcelo. Beleza, obrigado. Fred foi muito feliz, né, em todos os apontamentos. Eu acho que a gente tem um alinhamento muito bom, tanto com o Fred, com o Thales, com o próprio Marcelo, de que realmente tem se transformado o varejo. Assim como o Fred, eu tive algumas oportunidades de dar uma olhada no futuro, né? Como o Fred sempre vai para a feira NRF, como ele foi esse ano. Nos últimos anos também eu tenho ido para feiras de negócios nos Estados Unidos e na Europa, justamente para ter essa sensibilidade, podemos dizer assim, de uma perspectiva mais acelerada da transformação do varejo que a gente vê nos Estados Unidos, né? Nem tanto na Europa, porque não sei se o Fred concorda, mas o nosso varejo é mais parecido com os Estados Unidos do que com a Europa. E aí a gente já vem vendo essa transformação lá. Eles também não estavam tão preparados. Eu acredito que ninguém estava preparado para tudo isso que vem acontecendo com a pandemia. Mas eu acredito que, passados esses 30 e poucos dias, aí já começa alguma clareza, podemos dizer assim, do varejo. Hoje mesmo fechei vários negócios de transformação digital. Muitos comerciantes, muitos empresários já estão procurando aplicativos de delivery, já estão procurando plataformas de venda online, de vitrine virtual, catálogo online. Isso vai facilitar bastante a aproximação com o seu cliente. Então, eu acredito que a gente vai passar por essa, vamos passar, na minha opinião, bem. Algumas pessoas não estavam preparadas, mas o empreendedor brasileiro tem essa característica, né, de se reinventar na crise. Nós somos um dos países, se não o país mais empreendedor do mundo, né? A única dificuldade que a gente tem realmente é com a preparação, e o Sebrae hoje está fazendo um excelente papel, como a gente pode ver. Essa iniciativa da consultoria online realmente é muito valiosa. E o papel do empreendedor hoje é procurar justamente esses caminhos, né? Se aproximar do Sebrae, procurar os melhores parceiros, criar conexões, como o Fred falou, eu sempre acredito nisso, de valor, encontrar colaboração dentro dos parceiros, né? Realmente praticar o ganha-ganha, que a gente falava ali nos anos 2000, no final dos anos 90, a gente falava muito sobre a economia do ganha-ganha. Não sei se você lembra, eu sou mais velho, né? Então, a gente falava muito sobre isso, e agora eu acredito que a gente chegou na hora de realmente significar o ganha-ganha, né? Essa é a minha contribuição, e também estou aberto aqui a responder as perguntas, que eu vi que tem muitas perguntas interessantes.
Marcelo, deixa eu só, antes de você continuar, deixa eu só, um ponto bem importante que eu esqueci de falar sobre as ações do Sebrae. Inclusive, Fred citou e Marcelo Martins também citou na apresentação dele, e eu acabou passando batido, mas é um dos principais programas hoje do Sebrae, no Brasil inteiro, que chama Sebrae Tech. E, infelizmente, muitas pessoas ainda não têm conhecimento desse programa, né, que foi criado pelo Sebrae Nacional, e todos os UFs e todas as agências regionais hoje no Brasil inteiro, eles têm recurso disponível para aplicar para consultorias na área de inovação. Então, nesse momento, vem a calhar, porque várias empresas vão precisar ter, como o Marcelo falou agora, que a demanda está aumentando, de sua loja virtual, ou vitrine, ou aplicativo, seja lá qual for o caminho que ele está pensando em criar. E aí o Sebrae tem fornecedores, tem empresas credenciadas nesse programa, que a gente pode estar ofertando esse serviço com um subsídio de até 60%. De 60%. Então, se você for procurar uma solução no mercado aí, vai pagar o valor integral, e no Sebrae a gente consegue esse subsídio através desse recurso disponibilizado pelo Sebrae Nacional. Então, é uma excelente oportunidade para quem está precisando fazer alguma coisa, alguma campanha de marketing digital, enfim, o que tiver dentro do contexto de inovação, esse programa, ele abrange. Marcelo é um dos nossos credenciados aí do Sebrae Paraíba, atendendo as demandas de automação comercial, e é um parceiraço nosso. Então, era só esse parênteses aí que eu deixei de falar. Eu acho que é aqui, ó. Eu não, a não, M3, Marcelo não, a M3, foi mal, desculpa aí. Mais ou menos aqui, ó. Beleza, show de bola, Thales, show de bola. Pois não, Marcelo? Eu queria só retificar essa questão do Sebrae Tech. Realmente, a gente faz um esforço para divulgar. A maioria dos empresários não tem conhecimento sobre o potencial do Sebrae Tech. Hoje, a gente atende todas as demandas de automação comercial e transformação digital como um todo, né? Desenvolvimento de aplicativos, meios de pagamento, enfim, tudo que o empreendedor precisa. Só que, como eu falei, a preparação, a consultoria, o direcionamento do que precisa ser melhorado em relação ao gestor e ao negócio, muitas vezes o empreendedor demora muito a procurar. Então, eu sempre indico que procure o quanto antes os consultores, para você fazer um mapeamento, né, no primeiro minuto, fazer um mapeamento do se realmente é transformação digital que resolve o teu negócio, se é posicionamento digital, se é marketing, se é finanças, se é vendas, porque muitas vezes não é só ir lá, não sei se o Fred concorda, tá, ou o próprio Marcelo, que não é só ir para o digital que vai mudar um caminho de uma empresa. Eu acho que é um entendimento mais profundo sobre o cliente, principalmente, sobre as necessidades do cliente, entender o cliente de uma forma singular, que é justamente o que é a revolução nesse momento, do meu ponto de vista, não é a pandemia, a disrupção da pandemia, e sim o novo comportamento do cliente, causado pela pandemia. Então, o que o empreendedor tem que fazer é entender o novo comportamento do cliente, os seus novos anseios, a sua nova percepção, a sua nova jornada de compra, né? Os seus novos hábitos, como a cultura do cliente está mudando. Então, eu, como empreendedor, e também como muitas vezes atuando como mentor de alguns empresários, eu sempre faço essa reflexão. Primeira coisa, o Fred também tocou aqui, vamos entender o seu cliente. Então, a gente faz um 5W2H, melhora as perguntas, a gente faz como é que eu posso dizer, um scamp do cliente, e aí a gente percebe que o negócio muitas vezes está orientado para vender como vendia nos anos 90, nos inícios dos anos 2000, só que o cliente agora não é mais o cliente dos anos 2000, né? É um cliente que passou por uma transformação digital e agora está passando por uma transformação cultural. Verdade, Marcelo, verdade. Show, brilhante aí a participação do Marcelo, a contribuição. Queria só deixar uma contribuição também aqui, Fred, Marcelo, Thales, e aí em seguida a gente traz aqui as questões aqui dos participantes. Vamos também ter uma certa atenção enquanto a hora aí, já ultrapassamos lá aquele nosso limite, tínhamos estimados aí inicialmente 1 hora, mas o bate-papo acaba nos levando mais um tempo. Mas, gente, queria só colocar o seguinte, tá? De tanto que, pelo que o Fred falou, o Marcelo falou, o Thales, primeiramente a loja física não vai morrer. Eu acho que é o momento das lojas se reinventarem, ter essa perspectiva de inovação.
as pessoas precisam ser mais humanas, entender o cliente. Tá? Então, a gente precisa investir no fator humano. Então, precisamos investir no nosso colaborador para que ele possa entender o consumidor. Tá? Então, acho que isso vai ser um papel fundamental das empresas para que as lojas físicas se permaneçam. Sim. Ô, Marcelo, eu tenho uns estudos que eu tenho feito, inclusive nos Estados Unidos falam muito sobre isso, que o varejista hoje ele tem que entender de 3 coisas, né, sumariamente. O físico, entender que a loja física é importante, sim. Porque o ser humano não vai mudar radicalmente por causa de uma pandemia, não. Isso é uma ilusão também. Ele vai assumir alguns comportamentos que ele achou interessante, que ele gostou, que facilitou a vida dele. Porque o trabalho do varejo, o trabalho de qualquer empresa, é facilitar para o cliente, seja um produto, seja um serviço. Então, ele não vai mudar 100%, ele vai mudar parcialmente. Uma pequena parcela, inclusive estudos americanos e espanhóis provam que apenas 20 e poucos por cento da população estão dispostos a mudar realmente depois da pandemia. Então, é muito importante continuar inovando no teu físico, né? Entendendo o que teu físico pode se adaptar para ser mais atraente. Então, os americanos falam muito sobre o físico, o human, que é o humano, que é o que você acabou de falar, tanto no consumidor interno como externo, como entender os anseios do teu cliente, do teu cliente, como dos teus colaboradores, como dos teus parceiros, e o digital, como praticamente obrigação, né? De toda forma, se você não vai, o digital não significa dizer que você vai sempre ter que vender pelo digital, mas tu tem que sempre atrair, tu tem que estar sempre posicionado pelo digital. Então, são três coisas que a gente tem que, é lição de casa, né? É físico, humano e digital. Eu acho bacana. Perfeito, Marcelo. Eu acho que a tríplice, né, seria essa mesmo. Essa nova concepção, acho que resume tudo que nós batemos um papo aqui, que o Fred apresentou. Isso é a própria Amazon, o próprio Airbnb, que nasceram 100% digitais e agora voltaram para o físico, porque eles sentiram que o ser humano, ele é o centro, ele sempre vai ser o centro, e o contato, ele é a essência do ser humano. Então, eles reposicionaram... O encantamento, isso ajuda muito, né, nesse comportamento do consumidor. Que foi uma pergunta que foi um tema que subiu aqui no nosso chat. A Luísa Trajano, todo mundo acha que ela é realmente um exemplo de transformação digital, mas ela entende muito de humano, cara. Se você assistir a palestra dela, ela só fala de humano, ela não fala digital. O que ela fez agora, nesse momento, por exemplo, ela pegou todos os vendedores que estavam nas lojas físicas, frente de loja, que era um diferencial deles também, mandou para casa, desativou os boots do site, todo mundo pensava que ela ia intensificar os boots, mas ela não intensificou. Ela paralisou os boots, mandou os vendedores para casa, com acesso ao WhatsApp, para fazer atendimento personalizado pelo WhatsApp e comissionando os vendedores. Então, ela podia ter deixado os robôs, demitido os funcionários, ou colocado em, sei lá, em stand-by os funcionários, mas não, o que ela fez? Não, a loja, ela tem essência humana, e numa época dessa que estão todos em casa, querem falar com seres humanos mesmo. O cara já está isolado, num isolamento social, ainda tem que falar com um robô. É demais, né? Então, vamos exercitar a humanidade. Show. Ei, vou trazer as perguntas aqui, tá, Fred? Não vamos tomar tanto tempo mais do Fred, não, para não esticarmos tanto horário, de boa. Eu sei que o bate-papo está muito gostoso, de fato, mas eu vou trazer aqui, Marcelo, Thales e o Fred, a primeira contribuição de Disseu Marques Galvão. Ele fala o seguinte: regionalidade influencia, ou o mundo digital é único? Caso influencie, como atuar no Nordeste? Então, a regionalidade influencia ou o mundo digital é único? Caso influencie, como atuar no Nordeste? Não, a regionalidade ela é fundamental. Né? É você entender a ferramenta, ela é uma. Agora, como você usa a ferramenta vai depender do lugar onde você está. Então, a regionalidade influencia no tom de voz, no tipo de resposta que você dá, em como você fala, qual ferramenta você vai usar, qual que é mais usada naquela região. Então, eu acho que tem que ser respeitado aonde você está. Não só para o mix de loja, para o tamanho de loja, mas também para o tipo de tecnologia e como você vai usar a tecnologia. Por exemplo, tem lugar que é muito forte marketplaces, como OLX,
pague Mercado Livre, essa outra coisa. Então, é importante para algumas marcas estarem ali. Já tem outro lugar que não, que é melhor você ter a sua própria plataforma. Então, o regional, ele é importante e ele vai impactar em como você usa as ferramentas e como você monta a sua estratégia. Tá, eu concordo também com o Fred e Marcelo, até porque transformação digital, a tecnologia, ela é só o meio, né? Ela vai ser movimentada ali, gerida por pessoas. Então, se não tiver uma cultura bem trabalhada do digital, o que você colocar ali de digital vai ser só uma ferramenta. Vou citar um exemplo muito clássico, Marcelo pode falar até com mais propriedade, Marcelo Martins, é uma empresa comprar um software de gestão onde ele é todo integrado, que faz controle de estoque, dá relatório financeiro e tarararará, e o cara não usa. Então, assim, não é só a ferramenta, né? Você botar um aplicativo, enfim. Então, com certeza, a regionalização, a cultura, que eu acredito que é o fator que mais influencia e mais determina para que esse processo ele dê certo. Então, tem que fazer. Você também não pode. Falou aí a extinção de loja física. Isso não vai acontecer, né? Vai ser uma adequação do físico para o digital. O meio digital vai ser mais um caminho, mais um canal de vendas, né? Que as empresas vão utilizar. Então, esse processo de inovação, para mim, a palavra-chave é cultura. Tá, beleza. Eu falei que a loja física vai continuar existindo, beleza? Só essa Não, conversa, tá? Não foi você, não. Alguns comentários que eu vi aqui no chat. Só tem uma coisa, né? Eu falo desde 2018 que a loja física não vai morrer, a loja chata, sim. A loja chata. O que acontece é que, seja no digital, seja no mundo físico, tudo depende. Não é estar no físico porque tem que estar no físico. Você tem que ter uma estratégia para estar no físico. Não é estar no digital porque tem que estar no digital. E o problema é esse: tem muita gente indo para o digital sem. Porque o digital tem que estar dentro do guarda-chuva da sua estratégia. Eu tenho uma estratégia, eu tenho um propósito, e eu vou realizar o meu propósito usando essas ferramentas, esses canais, vendendo esse produto e esse serviço. Isso. Aí, a partir dali, você vai encaixando. Né? As pessoas vão sem saber o que fazer. Aí não tem integração entre o físico e o digital. O cara entra no Instagram do cara e vai na loja, são coisas, nada fala, não tem um cuidado com brand, com imagem, né? E aí parece que são coisas soltas. Então, eu acho que o que está faltando é o cara primeiro pensar no propósito, primeiro pensar na estratégia, e aí ele vai encaixando as ferramentas e os canais e as plataformas que são necessárias. Né? Eu ia fazer aqui, Fred, um merchan do teu livro aí. Pare de vender assim, né? Exato. Venda com significado, né? Isso, venda com significado. Isso. E, tá lá e na apresentação você falou isso. Marcelo falou aí da Amazon, que hoje tem 600 lojas físicas nos Estados Unidos, mas, por exemplo, você tem lojas que são importantes manter, porque ali é o lugar onde tem um ponto de devolução de vendas online da Amazon, que pertence ao Whole Foods, que é o supermercado Whole Foods, por exemplo. Então, ele tem um supermercado ali, mas ali ele tem uma estratégia que é para devolução. Então, ali é forte porque o cara que devolve acaba comprando alguma coisa. Então, tudo tem um porquê. Então, se você começar aí, o tamanho da loja, eu estava lendo sobre os restaurantes fantasmas, que é uma tendência que pode acontecer logo nessa abertura, é você não ter um restaurante, você ter só aquele ponto de takeaway, ou seja, o cliente vai passar, vai pegar ali na calçada, ou de delivery. Então, é um restaurante que ele não vai abrir para as pessoas entrarem, ele vai abrir só para delivery ou takeaway. Que isso pode ser um novo normal para alguns negócios, e isso pode ser só uma tendência e um tempo para alguns negócios. Então, você tem que entender o seu negócio, o seu cliente, e montar essa estratégia, e aí vai encaixando ali dentro da estratégia, canal, ferramentas, etc. Show, é isso aí. Marcelo tem que contribuir, né? O cara da tecnologia tem que falar, né? Eu acredito muito no que o Fred falou. Quando eu falei que a gente tem um tripé, ele tem que ser alinhado, obviamente, através de um propósito, principalmente pela necessidade do cliente. Pela necessidade. A Amazon fez isso,
ela não deixou, ela não que ela vai ser como antigamente, ela não vai ter a estratégia de antigamente, pelo contrário, ela alinhou a estratégia, como o Fred falou, e muitos outros têm feito isso também. O cliente tem que entender a jornada do cliente sempre. Uma coisa que eu sempre prego em tudo que a gente vai fazer dentro da M3 é pergunta para o cliente primeiro o que ele quer. Não decide nada, não acha nada. Gasta um tempinho, pergunta tudo para o cliente. Em 10 minutos o cliente sabe tudo o que ele precisa, aí a gente vê se realmente o que a gente estava pensando ele é importante, né? Então, se o cliente diz, não, é importante vocês fazer uma pesquisa de satisfação, mas como aí a gente pergunta, mas você quer essa pesquisa de satisfação por atendimento, trimestralmente, o que é importante para você? Mensalmente, né? Quais as perguntas, o que você quer saber sobre a gente? Então, tudo você tem que perguntar para o cliente, porque, no fundo, tudo você faz pelo cliente, para o cliente. Então, se o cliente acha que é importante você estar no digital, ótimo. Se o cliente não, se você continuar desse jeito, por exemplo, você vai para Portugal, tive agora uma experiência muito bacana em Portugal, e lá o varejo é diferente do nosso, apesar que tem tecnologias muito mais evoluídas do que a nossa, mas os restaurantes não têm nem aplicativo. Todo mundo não tem nada. O software é um software no Windows 2000 o Windows XP, que nem tem mais nem suporte, e o pessoal numa caderneta. Por quê? Porque a cultura de lá é que você vá para um restaurante antigo, que carregue uma história com ele, que a pessoa vista aquelas roupas tradicionais, que ele entregue daquela maneira que é tradicional você receber uma sardinha com a pessoa te entregando num bloquinho de nota. Então, ali não vai caber um aplicativo nunca, porque quebra, impacta a cultura. E as pessoas que pagam para ir para Portugal, que é o país mais visitado, mais turístico do mundo, eles não querem ir para lá para comprar pelo aplicativo, eles querem para viver a experiência de um restaurante antigo. Você falou tudo, Marcelo. Viver a experiência, cara. Você tem que entender qual é o teu negócio, por que é que você está fazendo aquilo, por que teu cliente te procura, né? Como você se diferencia. Verdade. Nessa pegada aí, já trago aqui uma pergunta de Patrícia Machado, vendo roupa masculina no centro da cidade e precisa de uma ideia para voltar a vender. O que vocês têm a contribuir sobre isso, Fred, Marcelo, Thales? Bom, primeira coisa, mais uma vez, aquele negócio, eu acho bacana quando a gente sabe o que fazer e vai buscar o como fazer, né? Meu papel, meu propósito é levar a consciência dos empresários. Porque eu vejo muito perguntas como essa, que eu entendo, de o que eu faço? E a gente deposita em outro a solução para os nossos problemas. Quanto mais a gente conseguir expandir a consciência, mais a gente vai conseguir ver os problemas e conseguir ver alternativas ou trazer pessoas para pensar junto com a gente. Existem várias maneiras, o mundo da moda é um dos que mais sofre nessa transformação digital por vários motivos, né? De experimentar, por exemplo, uma camisa como essa, e eu preciso experimentar para ver a textura, para ver como é que o acabamento, o tamanho, né? Se é o tamanho P, ou é o M, ou é o G, antes de poder comprar online, por exemplo. Ou eu tenho uma política de devolução muito bacana que me dê confiança de comprar sem conhecer e poder. Mas o grande negócio é, nesse momento difícil que a gente está passando, que a gente não sabe quando vai terminar, muitas vezes a solução não reside no que você conhece do seu negócio, certo? Então, é muito importante praticar o desapego, eu gosto de dizer. Às vezes você vai ter que vender um outro produto, como eu falei lá da clínica de estética que abriu um restaurante. Claro que primeiro você vai tentar naquilo que você vende, mas muitas vezes o cliente não quer comprar o seu produto num momento como esse, porque ele não vê como essencial. Será que é essencial agora comprar um tênis, já que eu não estou saindo tanto de casa? Será que é essencial comprar uma roupa de sair se eu não estou saindo? Eu preciso fazer essas perguntas, porque não é, por exemplo, às vezes indo para o digital que você vai resolver o problema de um produto que o cliente não quer comprar. Então, ou eu preciso ver em que espaços o cliente vai comprar aquele produto agora, ou então ver outros caminhos, né, que podem ser outros produtos, mas de modo que eu tenho visto, por exemplo, as pessoas não podem ir até a loja, então a loja está fazendo pelo WhatsApp ou pelo Instagram, ou se a loja tiver mais um e-commerce, você tem umas caixinhas que você manda para casa das pessoas, aquele look, e quando ela diz que experimentou, ela escolhe o que ela quer e ela devolve o que ela não quer. Então, você tem uma pessoa para ir, deixar e ir buscar
tudo sem contato, né? Então, tudo limpinho, higienizado, tal. Então, você pode fazer isso, você pode fazer um conteúdo mais elaborado na sua rede social para continuar na cabeça das pessoas. Mas se ele realmente achar que não precisa comprar o seu produto agora, o seu produto não é um produto para ele ficar em casa ou para ele trabalhar, as pessoas estão saindo ou para trabalhar ou estão trabalhando em casa ou ficando em casa, então aí você precisa abrir a cabeça para pensar outros caminhos, outras alternativas. Show, maravilha. Marcelo, Thales, vamos para a contribuição também. Alô? Estou ouvindo, estou tranquilo, Marcelo. Eu acho que o Fred já finalizou essa aí, né? Porque eu também acredito muito nisso. É muito difícil a gente encontrar uma fórmula, né? Conta, né? Uma receita, né? Para tudo. Eu acho que a gente tem que sentar mesmo do lado do cliente e trazer o cliente para se colocar no lugar do cliente. Não tem outra maneira. Tem que ver se essa questão da roupa, qual foi o mercado dela foi roupa masculina. Roupa masculina. Roupa masculina. Roupa masculina com certeza é um dos. Então, vai ser mais. Roupa masculina não. Acessórios, roupas em geral, acho que é um momento um pouco complexo para esse mercado. Apesar que ainda pode se vender. Muitas empresas estão fazendo a caixinha, né? Como a tecnologia foi a caixinha que fazia antigamente. Estou vendo isso muito. Então, os clientes colocam as roupas, pegam a sua lista. Olha como a tecnologia depende, né? Depende do teu ponto de vista. Muitas empresas de vestuário estão pegando a sua lista de contatos, seus principais contatos, seus melhores clientes, colocando numa mala, numa caixa, numa mala, mandam entregar na casa do cliente. Então, ele coloca roupas de todos os padrões, né? Às vezes, para sair é um pouco complicado agora, mas coloca para fazer exercício, porque tem muita gente fazendo exercício em casa. Não sei se vocês estão acompanhando isso. Você tem que estudar muito o teu cliente. Então, tem muita gente que está fazendo exercício em casa. Então, roupa masculina para exercício em casa, sai. Eu não estou querendo aqui dizer como é que você tem que administrar sua loja, não. Estou falando que vamos exercitar um pouquinho. Então, meias para... Então, não tem para você sair para fazer negócio, para festa, né? Porque por causa das proibições. Mas você pode vender algumas coisas, algumas acessórios que podem ser usados em casa. Então, você não vai ter o faturamento máximo que você previa, mas você pode ter parcial. Então, manda para o cara lá calça, camisa, cueca, roupas íntimas em geral e tal. Você não vai vender todas, mas se tu vender 30%, vai ter 30% do faturamento que tu não tinha. Aí tu tem que decidir no teu modelo de gestão se realmente ele compensa ou não, mas a tecnologia agora seria conversar com o teu cliente, os teus principais clientes. Eu não aconselho fazer isso para todo mundo, mas eu sei que você tem uma base, uma lista de transmissão, um catálogo no WhatsApp dos teus melhores clientes, começa a experimentar, manda para eles lá, vê se realmente tem aderência, se das 5 peças que tu mandou, você não vai ficar com uma ou com 2, ou até mesmo com 3, e aí você vai vendo o que sai e o que não sai. O que não sai, você já vai eliminando do teu catálogo nesse momento, e aí vai estudando. É tudo uma experiência. Você tem que viver esse momento como se fosse um momento novo, de desapego, do meu ponto de vista. Todos os negócios estão sendo transformados. Então, você vai testando. Olha, não adianta você querer vender do mesmo jeito nesse momento, porque não é adequado. Entendeu? Outra coisa, Marcelo, eu acho que nesse momento, isso já é um histórico aqui, principalmente na nossa região, das pessoas empreenderem muito sem olhar o lado do cliente, né? Abre uma loja para um determinado produto, eu acho que isso aqui necessita, e abre a loja. E agora, mais do que nunca, aí volta àquela fala anterior, né? Que é interessante nesse momento, até para ela ter alguns insights aí, alguns inputs do que ela pode fazer ou trazer de novo para a loja dela. É ouvir o cliente. Eu acho que esse é o caminho mais fácil, né, de resolver esse problema, é escutar a dor do cliente dela para saber como ela vai resolver, né? Como o Fred bem falou na apresentação dele, a gente tem que focar aí na solução e não no problema. Então, o problema está posto, e acredito eu que vai perdurar por algum tempo,
E para as empresas sobreviverem, principalmente nesse caso específico aí de varejo de roupa masculina, tem que se pensar Sim. ouvir o cliente aí, uma pesquisa rápida, um ativo aí, uma ligação, enfim, para que possa ver qual é o melhor caminho, compilando aí com tudo que vocês já falaram aí brilhantemente, tanto você quanto o Fred. Então, essa é a minha contribuição para esse caso específico, Marcelo. Sim. Show, maravilha. Fred, Thales e Marcelo, o pessoal aqui está dando feedback que está travando, tá? A nossa transmissão. Tá. Já tem um tempo, estamos aqui fazendo análise com o nosso suporte de TI, mas não conseguimos ainda resolver a situação. Então, acho que como já nos aproximamos para o encerramento desse bate-papo, né? Uhum. Queria trazer aqui, então, se vocês quiserem contribuir com mais alguma informação, com mais algum conteúdo, se não, podemos aqui fazer os agradecimentos e trazer a nossa felicidade por estarmos hoje à noite aqui com o Fred, com o Marcelo Martins, com o Thales, nessa proposta de, além de levar conteúdo para essa nossa comunidade acadêmica, empresarial, a sociedade como um todo, fazer também o bem, fazer o melhor para as pessoas que de fato precisam. Tá? Estamos aqui próximo, estamos com 70 cestas até então, tá? Arrecadadas, 70 cestas básicas. Tá? Acredito que tem outras pessoas que se comunicaram que iriam fazer também essas doações, mas beleza. Gente, vocês podem continuar doando, tá? Podem contribuir, e aí a gente faremos o fechamento tão breve e iremos postar, Fred, Marcelo e Thales, quantas cestas nós iremos converter no nosso Instagram e iremos compartilhar com todos vocês, porque vocês fazem parte desta belíssima jornada, dessa história para a cidade de Cajazeiras como um todo, né? Então, Fred, fale, meu amigo. Só agradecer, velho. Só agradecer. Obrigado pelo carinho, pela atenção, pelo convite. Parabéns por essa iniciativa nobre, com um propósito tão nobre. E por me colocar ao lado de mais, além de você, que é um cara que eu admiro, um evento dessa instituição bacana, colocar aqui para trocar ideia com dois caras que eu sou fã e que eu admiro, como o Marcelo Martins, da M3 Soluções, e Thales Medeiros, do querido Sebrae Paraíba. Então, obrigado a todo mundo que assistiu, obrigado pela interação, perguntas, e estamos juntos aí, esperar, se cuidem, fiquem em casa, quem puder ficar em casa, cuidem do maior número de pessoas que vocês puderem, vida está em primeiro lugar, certo? E depois, quando tudo isso passar, a gente trabalha aí junto com o Sebrae, com a M3, com o FSM, com a Faculdade Santa Maria, todo mundo, para melhorar os nossos negócios no que for necessário. Então, muito obrigado e tudo de bom. Tá, beleza. Thales, amigo Thales. Eu queria agradecer também, Marcelo, mais uma vez, né, o contato para a gente firmar essa parceria. O Sebrae está de portas abertas aí para a gente pensar em eventos futuros que possam trazer conteúdo e agregar valor. E, além do mais, contribuir com as pessoas aí que mais estão necessitando, né? Então, parabéns pela iniciativa da Faculdade de Santa Maria. Obrigado pelo convite de poder estar representando o Sebrae essa noite, ao lado dessas três feras aí, né? Você, Marcelo Feitosa, Marcelo Martins, que eu estou já colocando uma cadeira cativa para ele lá no Sebrae. E Fred Alecrim, que é nosso parceiraço também. Nesses dias está ganhando o título de cidadão cajazeirense, de tanto que ele vem, tanto que ele está por aqui contribuindo. Mas eu sou fãzaço de Fred e acompanho a carreira dele já faz um bom tempo. E não poderia deixar de trazê-lo para cá. Depois que ele veio a primeira vez, ele gostou, agora quer vir toda hora. Mas seja sempre bem-vindo, Fred. Tá? A Cajazeiras agradece muito a contribuição que você tem dado para nosso varejo aqui. Segmento tão tradicional e que você tem tanto domínio, tanta propriedade para falar e para estar trazendo conteúdo para a gente. Então, só queria agradecer, Marcelo, e a todos que aí tiveram a paciência e puderam nos acompanhar. Pedir desculpas aí por vocês também, né, por ter dado esse probleminha na internet, mas faz parte. A gente está lidando com tecnologia agora, né? Pode acontecer esse tipo de imprevisto. Então, só agradecer. Obrigado por tudo, amigo. E conta comigo, viu? Beleza. Nosso amigo Marcelo Martins. Bom, eu queria agradecer também, né? Eu acho que a faculdade é minha casa,
né? Estou da casa aí, eu estou em casa, me sinto em casa aqui. Agradecer ao Fred por ter aceitado mais uma vez o nosso convite. Thales e Marcelo são parceiros aí para toda hora. Eu me sinto fazendo parte de algo grande aqui. Sempre fico muito feliz em estar junto de vocês, porque faz muito sentido para mim estar participando desse movimento, de estar empreendendo aqui, de estar mudando de alguma forma, contribuindo de alguma forma para a nossa sociedade. E é isso, eu fico muito feliz e contem comigo para o que der e vier. Show de bola. Marcelo, perfeito. Eu sei, Fred, Thales e Marcelo, nós colocamos aqui, junto conosco, 3 grandes... vocês são extraordinários, né? Tanto em termos de conteúdo, experiência, prática também. Então, tenho certeza que se fosse para batermos mais um papo, por conteúdo, iríamos até altas horas aí. O Marcelo Martins sempre contribui muito. É um cara que tem muita jornada ligada diretamente com o cliente, tem experiências também internacionais. Então, um cara que tem uma vivência muito boa para esse nosso diálogo. Thales é um cara fora da curva também, né? A expertise do Sebrae, é um cara que tem um empreendedorismo na veia, como ele sempre faz questão de frisar muito bem isso. E o Fred, ele é um cara que eu me identifiquei desde o primeiro momento que ele veio aqui em Cajazeiras para aquela palestra lá no teatro, né? Através de um evento sediado pelo Sebrae. Inova Varejo. Isso. Que foi uma ação que foi pensada conjunto, eu e ele, né? Ele foi o grande mentor daquele evento lá. E aí eu comecei a acompanhar o cara, e aí tivemos a grande oportunidade de trazê-lo através do Sebrae, em parceria com o Thales, trazer o Fred para um simpósio de administração no ano passado. A turma gostou muito, o feedback foi muito positivo, e a gente sela essa noite, tá, com conteúdo de um nível altíssimo, né? E, como falei, o Marcelo traz suas contribuições, o Thales também, o Fred, e a gente fica aqui como intermediador de tanto conteúdo bom. Então, aqui ficam os nossos agradecimentos, tá? A faculdade agradece a TED. Sintam-se todos abraçados pela Faculdade de Santa Maria, pela diretoria, pelo professor e coordenador Marcelo Feitosa também. E, cara, gratidão. Nós temos estimado 1 hora para esse bate-papo, já vamos com 1h40, tá? E se fôssemos bater mais um papo, teria mais tempo, teria mais assunto. E, cara, gente, show. Muito, 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 muito obrigado. E, além de tudo, nós conseguimos aqui chegar a um patamar, um número muito interessante para doações posteriores. Então, só externaliza a nossa gratidão, nosso abraço e o nosso carinho. Tá? Beleza? Tranquilo? Show, Fred. Show, Marcelo. Show, Thales. Conte conosco. Conte conosco. E obrigado, meu irmão. Muito obrigado. Então, uma boa noite para vocês. Um bom descanso. E até a próxima oportunidade. Valeu. Valeu, até mais. Obrigado, gente. Valeu. Tchau, tchau. Ter o Fred Alecrim aqui para bater um papo conosco, Marcelo Martins, o Thales, além de um diálogo tão oportuno para falar sobre o varejo, sobre o futuro e o que nos reserva por aí. Tá? A gente traz contribuições do Sebrae numa perspectiva prática, técnica, tá? E quantas contribuições o Sebrae vem realizando ao decorrer desses anos. E o Marcelo Martins é um cara que realmente tem tecnologia na veia, sempre está antenado aí a muitos assuntos. E aí agradeço por demais a todos que estiveram aqui conosco essa noite. Agradecer àqueles que contribuíram também, familiares, amigos, empresários, parceiros, tá? E agradecer essa turma de administração ímpar também, professores. E por último, lembrar que o professor João Paulo realizou um trabalho com os alunos do curso de administração, trazendo novas concepções, soluções para algumas empresas que em breve vai virar um manual e a gente vai compartilhar também. Então, gente, nosso muito obrigado, boa noite, bom descanso, Deus abençoe a todos.